Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbino. Episódio 33 da segunda temporada. A gente acabou, Rodrigo, acabamos de bater a marca de 33 episódios da primeira temporada. Olha só, achando que não ia dar certo, ia falir. Já foi superado já a primeira temporada. Superamos a primeira temporada. Muito só em número de legal. convidados, porque só tinha convidado praticamente a segunda temporada, né? Mas, enfim, Sim. igualamos em número de episódios. Hoje, dia 18 de agosto de 2021. Estão em pandemia ainda? Ou acabou já? Como é que tá na cabeça de vocês? Já acabou? Na minha cabeça aqui, eu não sei nem se tá sol, que hora que tá sol, que hora que tá de noite. Cara, não põe a cara pra fora de casa, nem sei mais. Tem 1 ano e meio que eu não abro a minha janela, então eu não tenho nenhuma noção de como que tá as coisas ali fora. Aquele meme, né? O cara chega pro programador e fala: você viu que tá na pandemia? Ele, que pandemia? É isso. O cara vive trancado, né? Bom, gente, é isso. Episódio 33, batendo a marca aí da primeira temporada. Na verdade, igualando, né? No próximo a gente vai superar. Isso a gente não desistia até a semana que vem, mas enfim. Episódio de hoje... hein? Tá quase. Episódio de hoje a gente vai falar sobre o mundo jurídico e desenvolvimento de software. O que tem a ver? Que relação é essa? E pedir, né, aos nossos grandes amigos aqui presentes, não vai me falar besteira, que senão vocês vão tomar um processo. Cuidado! Hoje a gente está com uma convidada aqui fantástica, que é a Rúbia Ferrão. Ela me deu aula, foi minha professora na pós do Mackenzie, quando eu fiz pós lá em computação forense, 2015, 14, 15 mais ou menos. Eu nunca me esquecerei das aulas que ela cantava na aula, que ela falava, cada um no seu quadrado, para falar que o perito é o perito, o advogado é o advogado, cada um tinha o seu papel ali no processo. Enfim, Rúbia, seja muito bem-vinda aqui no podcast. Obrigado pelo tempo, obrigado por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui e vamos tentar aí esclarecer algumas dúvidas, bater um papo legal. Enfim, se apresenta aí pra galera. Olá, oficialmente é um prazer estar aqui. Eu sou advogada, eu sou professora de Direito Digital e de Proteção de Dados Pessoais, que eu imagino que mesmo vocês sendo desenvolvedores, aposto que esse tema já chegou aí, chegou com força. Ainda bem, bom para todos nós, não é mesmo? Eu também tenho a alegria de ser professora das principais faculdades no Brasil, como o Mackenzie e outras. Fui professora do Cássio aqui, então prestigiando os meus alunos, que eu gosto muito. Depois vou explicar essa história, viu, ô Cássio? Senão vão achar aí que eu, sei lá, eu gosto de ser cantora, eu gostaria também, inclusive, né? Mas a ideia é tornar as aulas agradáveis. Eu também sou sócia fundadora de um escritório de advocacia, o Pigão, Ferrão e Fioravante, Sociedade de Advogados, que é um escritório especializado em direito digital e proteção de dados e direito empresarial. E essa temática do podcast, que tem muitos assuntos bacanas, parabéns para vocês por trazerem temas que são tão relevantes nesse momento que nós vivemos, né? Se é pandemia, não é? A gente já parece que já se habituou, mas eu confesso que eu não quero me habituar com esse momento, não. Sinto falta de ver as pessoas presencialmente, mas, de fato, a pandemia veio para a gente refletir a importância da sociedade digital, a importância dos programas que vocês desenvolvem, não é mesmo? Então, olha aí como a função de vocês é importante para essa sociedade que se diz da informação, uma sociedade que quer um desenvolvimento tecnológico. Isso tudo é fundamental porque a gente está diante de uma estrutura baseada em programas de computador. Então, tema muito bom e eu estou aqui à disposição de vocês para tentar trazer aí numa linguagem acessível os pontos que devem ser de atenção de todos que desenvolvem e que estão nessa área tão importante. Mano, só essa introdução já valeu o episódio, né? Já valeu o episódio, é sensacional. Cara, melhor introdução de todos os tempos. De verdade. Bom. Gostei muito.
ao longo do episódio, vamos deixar ela explicar por que ela ficava dançando na sala de aula, né? Meu Deus, É bom esclarecer esse assunto. Muito bem não repare se esclarecido. o caso chamar de professora, tá, pessoal? Não, a minha tranquilo. professora eterno, cara. Você tá sempre Professora, ensinando, isso aí, sempre viu? aprendendo com os conteúdos que ela posta também. Isso aí. Né? Isso. E ela tocou num ponto legal, que eu acho que a gente deve abordar também de certo ponto, que é a questão da proteção de dados, né? Agora tá na moda, né? Todo mundo LGPD pra lá, LGPD pra cá, enfim. Rodrigo, você que adorava colocar usuário e senha no código-fonte da aplicação, e aí? Quer sair daqui preso ou quer se preocupar um pouco mais com isso? Eu já não sou mais desenvolvedor, não posso mais fazer essas coisas. Já tirei isso da minha vida. Essa foi minha tática. Eu era desenvolvedor, larguei esse mundo, falei, não, é mais fácil falar que o código tem problema, os meus que eu já fiz e o dos outros, do que fazer código novo, porque é muito mais dor de cabeça. Né? E trouxe o Rodrigo e o Marcos também. É fácil fazer essa migração diária, né? Porque daí você sabe todos os pontos que você cria problema. E agora você apontar, falar, ó, isso daqui tem problema. Oh, nossa, você é inteligente, hein? Você sabe? Eu sei. Eu sei. Eu que fiz. Você sabe que isso é bem bacana, né? Porque quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, acho que o primeiro ponto é que é uma lei civil, então ninguém vai preso a não ser que cometa uma conduta prevista como crime, no caso uma invasão de dispositivo informático, a criação de um vírus. Se vocês sabiam que um vírus, né, a criação de um vírus para permitir a invasão de um dispositivo é crime, sabiam disso? Fica aí a curiosidade, é um dos crimes. O Cássio sabe. Tem obrigação de saber isso. Tem obrigação de saber isso, né? Mas para os meninos, o Rodrigo, o Marcos, é bom saber que a gente tem condutas que estão relacionadas a esse universo. E muitas vezes que essa programação para fins malignos pode ser crime. Mas a Lei de Proteção de Dados ela é uma lei civil. Então, na verdade, o descumprimento de uma lei civil vai gerar o quê? Uma indenização ou as penalidades que entraram em vigor no último final de semana, na verdade não no último, no penúltimo, né, 1º de agosto, e a gente está num mês importante, porque vai fazer 3 anos que essa lei foi sancionada, fez, na verdade, em 14 de agosto, fez 3 anos dessa lei que veio ali para trazer elementos básicos, e aí talvez vocês estejam pensando, né, mas poxa, o desenvolvedor, né? Qual que é o papel dele em relação à proteção de dados? Acho que a gente tem várias coisas que a gente pode trazer com vínculo disso. Primeiro, porque um dos princípios da proteção de dados é o chamado Privacy by Design, ou seja, desde a concepção do produto, eu já tenho que colocar por padrão a proteção dos dados, né? Já tenho que pensar ali em segurança. Tão fácil garantir segurança, né, gente? Uma missão tranquila, né? Super tranquilo. E o pior que a gente vem olhando para a segurança do contrário, né? Antes nunca se pensou em segurança, aí depois você remediava, aí você tentava prevenir algum ataque, depois você tentava prevenir de que fosse atacado, e agora está se pensando em não criar vulnerabilidades, né? Então, tipo, desde o conceito ali do desenvolvimento, você já pensa em segurança, porque daí você diminui todo aquele trabalho que você teria depois que já tivesse lançado essa vulnerabilidade, né? O trabalho é menor, a mão de obra é mais barata para fazer isso, é tudo melhor. Se pensar lá no começo, só tem a ganhar, né? E você colocou um ponto importante, porque assim, a prevenção, às vezes, evita o problema, mas o remediar muitas vezes não tem como resolver. A doença é tão maligna, vamos dizer assim, que já não tem remédio, né? A gente falou do exemplo do vazamento de dados do CPF, né? Porque vazaram os dados do CPF de 250 milhões de brasileiros, mais do que a população viva. Vazou mais CPF do que gente viva. E não tem como remediar isso, porque acabou. Tipo, por mais seguro que as empresas... Tá aí, acabou. Tipo, agora pra remediar isso daí, as pessoas... Ou você acaba com o CPF, não existe mais CPF, agora é uma outra identidade. Dá pra trocar? Ou você melhora toda a segurança e as pessoas que nascerem a partir de agora, tiverem CPF registrado a partir de agora, pode ser que estejam seguras, né? Pode ser que esteja. Mas a questão é que o vazamento, ele sempre haverá esse risco de ele acontecer, uma exposição, né, assim, de dados também vai
se a gente for parar para pensar, o CPF ele é um tipo de dado que ele é um dado que faz parte da vida pública. A gente apresenta o nosso CPF por aí, não é uma informação confidencial, mas o bom é que o fato de nós termos uma lei de proteção de dados obriga que as empresas, os agentes de tratamento, que não necessariamente a empresa, mas a parte relevante vai acabar ficando para as empresas, vamos dizer assim, porque pode ser uma pessoa física também que trate os dados com fim econômico, mas vamos pensar assim, vamos usar os termos da lei, os agentes de tratamento, né? O controlador e o operador. O controlador, o que toma a decisão ali do tratamento, e o operador que realiza o tratamento em nome do controlador, que pode ser uma empresa de desenvolvimento de software, por exemplo, né? Então, eu sou controlador, quero fazer um canal de comunicação aqui com o meu titular. Empresa desenvolvedora, desenvolva aqui, eu vou precisar te passar alguns dados para você colocar aqui o meu encarregado, vou fazer o canal direto e tal. Então, assim, pode ter esses operadores. Mas fato é que esses agentes de tratamento, agora, já existia essa obrigação antes, mas agora ficou muito explícito que você precisa ter uma origem lícita desses dados. Eu preciso demonstrar quem me passou esses dados. Né? Comprei o CD da Santa Efigênia. Então, comprar o CD da Santa Efigênia já é crime desde sempre, assim, porque pode ter ali informações, né? Frutos de crimes, de invasões, então já por si só já tinha uma natureza ilícita. Então a gente começa a ver que as empresas começam a fazer a lição de casa, sabe? Olha, você precisa me dar dados que você garante que foram obtidos de maneira legal, né? E não legal para mim, porque gostei, adoro ver um monte de dado por aí para ficar prospectando meus clientes e tal, mas legal porque está de acordo com a lei. Então, e até nesse aspecto, a segurança, ela virou um pilar obrigatório, porque até o Cássio falou, eu sempre permeei muito esse ambiente de segurança da informação, porque trabalho com direito digital, já vai fazer 18 anos que eu trabalho com isso, né? A gente vai começar muito cedo. Mas fato é que essas áreas... O que o Marcos tem de idade, o professor já está trabalhando. Tá vendo só? A Rúbia não tá na modinha não, né, Rúbia? Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, quando eu entrei para essa área, e aí, nossa, né, passa rápido. Mas fato é que antes, no direito digital, essas áreas já eram unidas, porque quando você tem um incidente, que não foi a LGPD que trouxe, incidente de segurança já existe desde que foi inventada os sistemas e tudo, né, desde o bug do milênio, entre outros assuntos que a gente já viu, mas fato é que a Lei de Proteção de Dados uniu oficialmente, porque a segurança passou a ser obrigação legal. Até então, a gente tinha como melhores práticas. Você tem que investir em segurança, porque isso é bom para o negócio, com exceção dos bancos, que tinha a obrigação regulatória, a gente, né, não tinha assim, a obrigação na lei de segurança. Era, de fato, tem no Código de Defesa do Consumidor e tudo, enfim, mas não era tão expresso como está na Lei de Proteção de Dados, porque não dá para falar em proteção de dados sem segurança. Então, acho que esse ponto, conhecer já desde o desenvolvimento, que tipo de informação que vai no código-fonte, e você sabe que eu já recebi até umas perguntas interessantes nesse aspecto. Então, quando o titular, quem é o titular? Nós, né? Pessoas físicas que temos dados pessoais, né? Então, querendo ou não. Querendo ou não, pelo menos seu nome você tem, né? Sua idade, seu RG, RG, CPF, enfim, ainda, né? Mas temos lá os nossos dados pessoais. Então, esse titular, ele vai ser um ponto central da Lei de Proteção de Dados que precisa ser protegido, e ele pode fazer ali, exercer os seus direitos e, em alguns contextos, pedir a eliminação dos seus dados, por exemplo, se ele revoga o consentimento. O consentimento não é a única base legal para tratar os dados, nós temos 10 bases legais para tratar, mas uma delas é consentimento, e se for baseado no consentimento, eu, como titular, posso falar, olha, adoraria continuar consentindo, mas não concordo mais com nada nessa empresa, estou retirando meu consentimento, ou melhor, revogando o meu consentimento. E aí, nesse contexto, a empresa tem que proceder à eliminação, claro que tem algumas exceções, mas uma discussão muito boa que vem e falou, e os dados que estão no código-fonte do programa, como que eu elimino isso? E aí eu vou devolver para vocês, é fácil eliminar esses dados do código-fonte?
Rapaz... Será que eu preciso eliminar os dados de lá? Rapaz, né? Eu queria puxar 2 pontos, responder essa pergunta da Ruby, é lógico, e puxar um outro ponto que vocês comentaram no começo, que é essa questão do que o Rodrigo falou. A professora trouxe, o Rodrigo falou, o cliente hoje, as empresas hoje têm se preocupado, antes ele ficava remediar, responder um incidente e tal, é a história do shift left, né, colocar a segurança o quanto antes no processo, agora não só a segurança em si, tecnicamente falando, mas também essas questões de compliance, essas questões de preocupação com leis, né, e tudo mais. E o que eu vejo muito hoje no mercado são os clientes procurando ferramentas, soluções, etc., para encontrar problemas. Então, eu quero um scan de vulnerabilidade, eu quero um assessment se eu tô ou não em conformidade com a LGPD, com a ISO não sei da onde, com a norma não sei de quê, com o PCI, com o Pentest, blá blá blá. Então, estamos, a meu ver, né, mais técnico, a gente está nesse momento. O pessoal todo mundo quer achar os problemas e resolvê-los. Mas aí tem um próximo passo, que é o estado da arte, né? Privacy by design, security by design, mano, lá atrás. Antes, eu até falo pro pessoal no vídeo, nos vídeos do canal. Gente, segurança antes do software existir, já dá pra falar de segurança com modelagem de ameaça, por exemplo. Você sabe o seu negócio já, o que você vai fazer, o que você vai vender. Então você já sabe qual lei você tem que seguir, né? Ou quais normas você tem que seguir. Então tem uma série de questões que podem ser abordadas e devem ser abordadas nesse contexto. E respondendo a pergunta da professora, cara, assim, é aquela história, né? O dado, seja pessoal ou não, tá espalhado em tudo que é lugar. E eu desenvolvi software por uns 15 anos, mais ou menos, só desenvolvendo. E assim, além do banco de dados, que nem você falou, o usuário falou lá, não quero mais meu dado nessa empresa, apaga aí pra mim. A empresa, ótimo, agora eu tenho uma lei a ser seguida, vou apertar o botão apagar e vai estar tudo apagado. Mas, por exemplo, se a empresa ela tem um mínimo de maturidade, ela já faz backup dessas informações. Os dados, em teoria de backup, também tá lá. Será que ele restaura o backup para apagar também os dados de lá? Porque se o dia, né, pegou fogo no servidor, precisa restaurar os backups, tá lá todos os dados de novo. Então, e aí vaza, e o cara tinha falado para apagar, a penalidade da multa, da lei e tudo mais vai ser muito maior, né? Então, tem essas questões a ser levadas em consideração. E no código-fonte, como é o caso do Rodrigo, que adorava botar usuário e senha no código, também tem o mesmo problema. Porque você tem lá a base de versionador, pegar um Git lá, por exemplo, né, Rodrigo? Então, você vai lá e apaga a base de fontes. Mas se tem backup do backup, você tem outros lugares espalhados, branches, e aí o desenvolvedor espertinho que baixa o código e leva para casa. Então, assim, a história do caiu na net, né? Cara, uma vez tá ali, não tem como a história do direito ao esquecimento, aquela coisa toda. É muito difícil garantir que apagou de fato, né? É fácil, na prática é fácil. Mas o controle de se espalhou dali ou não, se saiu dali ou não, cara, é muito difícil garantir. Então, dependendo do nível de maturidade da empresa, se ela tem um mínimo ali, né, de governança, vamos dizer assim, e alguns processos e tal, é fácil. Mas se não, cara, aí vai estar no... Eu cansei de desenvolver código nas empresas que eu trabalhava. Eu falei, o quê? Esse código é meu, eu que fiz. Eu não vou fazer ele de novo. Levo aqui no pendrive e depois eu utilizo. Não tô nem ouvindo isso. Não tô ouvindo nada. Não vou como testemunha. Isso antes da LGPD. Depois de ter tido aula com você, hein, Rubem? Depois das aulas ainda. Negativo. Isso lá, quando nem existia a lei ainda de software. Até porque quando eu fiz aula, eu já estava na área de segurança. Então, eu tô falando quando eu era desenvolvedor, na minha outra vida. Na minha vida nova, eu não faço esse tipo de coisa. Não, cara, mas assim, eu tive um caso de uma empresa que eu passei. Não é o caso do log ainda, tá? É o caso de que a gente trafegava dados do usuário. Nome, CPF, nome de mãe, telefone, e-mail, tudo no arquivo JSON chumbado no código. Então, e quem disse que a gente revisava esse arquivo, da onde saiu, de onde chegou? Tá lá. Só vai. Só vai. Tem um caso agora, aí. Olha aqui. Opa, desculpa, só colocando, agora você veja que a gente tem um ponto a mais, que a gente tem que começar a se preocupar. Será que não tem uma forma de eu desenvolver esse software sem talvez deixar esses códigos todos lá? Eu não posso usar uma pseudonimização, né? Então, eu expor só o que realmente seja necessário para eu conseguir a funcionalidade do software. Se eu começar a trabalhar com códigos ao invés dos dados pessoais propriamente ditos, isso pode levar a um ponto mais difícil no começo? Pode, mas a dor de cabeça que ele evita no futuro, se eu faço isso e atinge, aí vocês são melhores do que eu para dizer se isso atende ou não atende, se é possível ou se não é possível, mas eu acho que esse que é o momento que nós estamos, em pensar
em novas formas, né? Em que a gente pense antes, poxa, será que eu preciso deixar esse banco de dados? Será que o meu desenvolvedor deve levar isso para casa? Será que eu não tenho que ter um ambiente de desenvolvimento controlado com dados, com banco de dados, e ali, né, ele desenvolve sem conseguir extrair esses dados dali, que seria a sala de guerra, né, o ambiente ideal ali para, inclusive, entrar em outro ponto que depois a gente vai dizer, que é a propriedade intelectual. Então, ainda que eu não esteja preocupada tão diretamente com a proteção de dados, o meu código-fonte é exatamente a minha propriedade intelectual. É de onde que eu vou tirar o meu dinheiro, ali onde que eu vou lucrar, e com licenciamento e tudo mais. Então, eu tenho que ver com muito carinho isso tudo, né? Sim. Mas vamos lá, perfeito. desculpa. Essa questão até é difícil, é complicada, né? Porque esse exemplo que o Marcos deu, por exemplo, qualquer desenvolvedor que tá ouvindo isso daí tá se coçando, tá pulando, tá... Porque é um caso de absurdo. Preso, desenvolvedor, você vai preso, a culpa é sua. Porque é um caso muito absurdo. Hoje, em hipótese nenhuma, se tem esse tipo de desenvolvimento e nenhum tipo de metodologia abrange isso. Então, é pura gambiarra. Então, seria assim, o pior dos casos, nesse caso. Só que existe no mundo real, ainda existe. A gente vê por aí. A gente vê em vários lugares. De um ano atrás esse caso. Eu já tava com segurança, mas um ano atrás. Inclusive eu fazia code review e mandava esse tipo de coisa para correção. Mas de um ano atrás. Uma coisa... Existe diversas ferramentas aí que faz scan de código e verifica esse tipo de coisa, né? Tem uns code smell lá que ele fala, ó, cara, você tá usando login aqui, você chumbou coisa que não deveria, você fez alguma coisa aqui errada. Então, existe diversas maneiras de prevenir, já existe. Só que o problema é assim, o problema é que quando a gente pensa em todas essas coisas, pensa durante o desenvolvimento. O que você faz agora com sistemas legados, por exemplo? Bancos, seguradoras... que tem, joga fora. Adequa, não, você joga fora, pelo amor de Deus, a gente adequa. Joga fora o sistema do banco, por exemplo, que tá aqui em 50 anos no mercado, rodando, faz outros 5 minutos aí. Taca fogo e começa de novo. Então... Esse ponto que você abordou, Rodrigo, só complementando, tem ferramenta SAST, que já faz isso. Esse trabalho de olhar, por exemplo, informação sensível no código, hardcoded. Senha, informações PII, né? O famoso PII lá, Personal Information Identification, que é literalmente isso, cara. O cara, além do banco de dados, além do trafegando, que dá pra você usar código, pseudo-anonimizar, nossa senhora, olha, meu português tá perfeito. Pseudo-anonimizar as informações, além do dado que tá no código, que acaba sendo um dado sigiloso também que tá ali. Que é até outro ponto que eu quero trazer também, que é a questão das fraudes e tudo mais, pra Rubia comentar aí. Mas desculpa, pode. A gente cortou você 2 vezes. Pode falar agora, eu vou deixar você falar. Agora eu não quero. Não, era só essa visão de... Beleza, a gente sabe desenvolver de forma correta, a gente tem ferramentas para prevenir isso, mas a gente ainda tem que se preocupar com um grande volume de sistemas legados, né? Então, você tem lá... todo aquele sistema desenvolvido em COBOL, imagine você fazer a adequação de tudo isso. Então, no mínimo, esse negócio aí, imagine que todas as empresas param hoje e falam assim, ó, tem que adequar agora, tem que fazer isso agora. Vai no mínimo mais uns 10 anos nessa brincadeira aí. É muito demorado todo esse processo aí. Isso se conseguirem, porque imagine você tirar um sistema mainframe lá do banco, você tirar... Cara, é absurdo. Fora que não tem profissional pra isso. Né? Tem tanta Posso coisa. dar uma notícia boa? Posso? Eu vi ontem. Sempre um advogado, aquele, né? Porque assim, o que acontece? Essas questões legadas, elas estão protegidas pelo que no direito a gente chama um direito adquirido. Não de manter os dados, mas veja, quando eu desenvolvi há 10 anos atrás, não havia exigência X, Y e Z da lei. É claro que quando a gente usa a palavra tratamento de dados, tratamento comporta muitos verbos. Qualquer verbo que você pensar de coisas que você pode fazer com um dado se aplica em tratamento. Então, mais um termo aí que a gente está aprendendo, tratamento, né? Boa. Por quê? Porque é coletar, é armazenar. Então, veja, armazenar, tá? Então, se eu estou armazenando hoje, eu estou tratando hoje uma coisa que eu coletei lá atrás, eu desenvolvi lá atrás. Então, ó, o desenvolver está lá no passado, foi no passado que eu desenvolvi. Mas
está em uso hoje, está processando a minha operação hoje. Então, eu aplico a lei? Com certeza. Mas, se eu conseguir demonstrar que eu tenho questões técnicas, que o estado da arte, como muito bem colocou o Cássio, ele ainda não está suficientemente robusto para que eu sane de forma a não prejudicar a minha operação. Enfim, eu acho que o ponto aqui é que uma hora essa história tem que começar. Então, se a gente começa a pensar também daqui para frente, então, desses novos sistemas que a gente está tratando e aquilo que está, vamos dizer assim, mais ostensivo e que de fato pode representar um risco. Claro, a gente está falando de código-fonte, mas vamos combinar, né, gente? O código-fonte, ele tá bem guardadinho, porque ele tem que estar bem escondido. Não tá guardadinho? Tá bem exposto? Adoraria que tivesse, mas... Ai, senhor, tô falando, olha aí, tá vendo? O código-fonte tá lá, guardado as 7 chaves. As 7 chaves. Aquela história, como é o motor do carro? Tá ali guardadinho o motor do carro, mas qualquer um vai lá e com trabalho e dedicação, você vai lá e abre. Código-fonte da aplicação é a mesma coisa. Com dedicação e trabalho, você vai lá e abre. Então... Entendi. E ali que pode ter um incidente, é isso? Então... Também. Que aí os caras que nem o Rodrigo que põe o usuário e senha lá, vai estar lá. É porque assim, né? A maioria dos ataques, né? O cara ataca o software, mas o software é só o meio. Porque o dado, de fato, está no banco de dados. O banco de dados ele é um recurso mais protegido. Então, o meio dele utilizar é a API, é o software, é o aplicativo. Então, ali é o vetor, né, que ele vai utilizar para chegar na informação, porque é o que você colocou no começo. O software está tratando a informação, ele é só o meio, né, ele é só o meio de transporte, de fato. Mas, por isso que ali é o vetor de ataque principal, mas o fonte ele está protegido de certo modo, bem protegido, mas é possivelmente ser acessado, né? Não tem como proteger 100%. É possível, né? Basta conhecer. Basta ter tempo e dedicação, você consegue. Tempo, dedicação na vida, né? Olha que frase bonita para a vida. Com tempo e dedicação você consegue, seja para o bem ou para o mal, faz a sua escolha, né? Que horror. DevSecOps. Mereceu até uma vinhetinha essa, e eu vou puxar um outro tema aqui, que é justamente o tema da fraude. Eu trabalhei em algumas empresas, para não falar os nomes, vai no LinkedIn, procura lá, pessoal. Mas eu trabalhei em algumas empresas que sofria com muita fraude interna. Então, aí eu queria trazer esse ponto para a Ruben, né? Um cenário, né? Então, a empresa é legal, ela tem lá, né, se adequar à lei, à norma, etc, etc. Ela vai responder civilmente, vai pagar multa, etc. Mas e quando ela identifica, na forense, por exemplo, que foi, e era o caso, né? Lá eu tinha que investigar o cara que trabalhava do meu lado, né? Porque ele estava vazando informação, enfim. Era uma ação... Esse cara, ele responde criminalmente, imagino eu, por conta do vazamento do dado, não sei nem do acesso indevido, porque ele tinha o acesso, mas ele vai lá e vaza propositalmente aquelas informações, ou usa para outros fins que não os fins determinados pela empresa. Então você tem 2 cenários, eu acho, o criminal desse indivíduo e o civil perante a lei, no caso da empresa, é isso? Ou a empresa não vai responder criminalmente, né, de fato? Vamos entender. Então, de fato, a empresa ela tem que cuidar da sua própria casa, né? Ela responde objetivamente por aquilo que o seu empregado faz. Nesse contexto que você colocou, a gente tem vários tipos de fraudes, né? Nós temos fraudes patrimoniais, então que pode passar até por um furto, então a pessoa desvia equipamentos, já tive caso que a empresa não tinha tantos controles e a pessoa conseguia desviar equipamentos mesmo. O Marcos chutou a porta da empresa que ele trabalhava para levar o notebook embora. Ó, calúnia é crime, Marcos. É verdade, mas é verdade mesmo, Rubens. Eu estourei a porta, quebrei a maçaneta lá pra pegar o notebook. Ela vai desistir da gravação, mano. Cuidado. Mas o notebook era meu. Não, mas tem que deixar claro que o notebook era meu, comprado por mim, e eu tinha nota fiscal. Só que me trancaram... Eita. A empresa te trancou pra fora, não queria pagar o salário e falou, não volta mais aqui. Não pagaram nada, tô até hoje me devendo. E ainda ficar retendo minha carteira de trabalho por 6 meses. 6 meses depois eu recuperei. Você só queria o seu notebook, então só queria meu notebook. Foi legítima defesa. Foi legítima defesa. Legítima defesa do patrimônio aí. Foi caro o notebook na época. Ai, gente, eu até esqueci o que eu tava falando, mas lembrei. Então, assim, a gente tem as fraudes, né, patrimoniais, mas nós temos a figura do insider. Então, é aquele cara que muitas vezes está desviando informações internas para munir os seus concorrentes,
para usar em proveito próprio para uma outra empresa que ele esteja constituindo. Às vezes ele tem uma atividade paralela, e eu já trabalhei em muitos casos assim também, né? Então, sabe como que a pessoa, ele é desenvolvedor, aí ele desenvolve aquele para a empresa, mas ele usa ele licencia no paralelo também aquele software, né? E aí vem um ponto, Cássio, meninas e todos os desenvolvedores aí que nos assistem, a gente precisa ir colocando nesse código-fonte as pegadas, né? Então, não só menções à própria marca da empresa, por exemplo, mas também códigos que sejam códigos que não sejam tão latentes, porque se você vai colocar a marca, tem gente que copia e cola, tem aluno que é assim, né? Não é o caso do Cássio, mas tem aluno que é assim, vai pegar no Google do jeito que está no Google, ele vai copiar e colar para outro lugar, e às vezes é o nome até de outro aluno, né? Aí você fala, peraí, esse aluno não é meu aluno, né? Os comentários do código em inglês do Stack Overflow, o cara vai lá e coloca e tá tudo certo. Entendeu? Você sabe que uma vez eu descobri um plágio, né, assim, de um aluno num trabalho de conclusão de curso, e não era nem porque o trabalho estava muito bem escrito, e eu falei, não foi ele que escreveu, é que estava tão ruim. Eu falei, gente, não é possível, mas tá muito ruim isso. E aí, o que eu fui fazendo? Hoje já tem farejador de plágio, né? Os professores estão unidos, cuidado, viu? Um professor cibernético, assim, igual eu, você toma cuidado. Vacila não. Época, já tô falando um tempo atrás, né? Eu tive a coragem ainda de pegar e copiar trechos, de jogar no Google, e vinha idêntico, assim. Aí eu falava, aqui você tirou daqui, aqui você tirou. Eu falei, não, eu vou perder tempo, mas eu vou fazer isso, né? É esfregar na cara. Então, assim, às vezes o cara copia e cola do jeito como tá, mas tem gente que vai ter essa cautela. Então, também você ter ali outras formas de ter essas pegadas no código-fonte, para quê? Para que a gente tenha como demonstrar a contrafação, né? A violação de direitos autorais de programa de computador. Então, que aquela cópia é uma cópia que não é só é uma adaptação, que é o plágio, né? O plágio é aquela cópia escondidinha. Você tenta fazer um puxadinho aqui, muda o logo. Muda o logo. Sabe a coisa, muda o parágrafo. A gente não dá para fazer esse paralelo, né? Às vezes pega o trabalho do amigo, quer mudar a ordem, vai falar por quê, troca por causa, né? Você troca ali umas palavras, né? Sinônimos, tá tudo certo, né? Tá tudo igual. Eu acho que com fonte é bem fácil, né? Porque cada desenvolvedor pensa de uma forma e você consegue ver, você bate o olho e você sabe quem que fez, pelo estilo de codificação que a pessoa faz. Olha, então, que coisa. Se você compara a fonte, você consegue... Se ele tiver parecido, você já sabe que já eu sabe vi que é plágio. Eu vi um paper de análise... fugiu a palavra, talvez o professor me ajude. Quando, por exemplo, você analisa a pessoa pelo jeito que ela escreve, alguns traços, fugiu a palavra. Comportamento. Mas, comportamento, alguma coisa assim. Letra. Mas o cara tava fazendo. O paper era sobre análise biológica, sei lá, não lembro a palavra, pelo código do cara. O jeito, a lógica que ele tinha no código, o tipo de personalidade que o cara tinha. Então, o tanto que o código fala nesse nível, né? Porque o Rodrigo colocou aí que o professor tá colocando. Tem um episódio lá no Silicon Valley que o cara tem uma namorada e briga com ela porque ela coloca tab, né? E o espaço. Ele não quer namorar com ela porque ela usa espaço e ele usa tab. Então, que ela usava 2 espaços e ele dava um tab. Na hora de compilar, muito o tab economiza espaço. Acontece, né? Coisa da sociedade moderna. Enfim, é igual quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado com essa linguagem escrita, porque a pessoa não sabe a intenção. E para o direito, o dolo, que é a intenção, né? A conduta intencional, você precisa saber, assim, a própria tonalidade da fala, por exemplo, nos crimes contra a honra. Você vai saber se falar, isso é tão bobo. Você sabe que eu estou brincando, porque todo o meu conjunto de expressão indica que eu estou fazendo uma brincadeira. Agora, se eu escrevo você é bobo, claro que aqui eu tô sendo, né, mais leve, né? Mas às vezes, porque vocês não passaram por situações que a pessoa fala, mas você está me ofendendo. Aí você volta, né? Você lê, mas fala, mas peraí. Aí você vai ver e fala, não, mas é porque você pôs tudo em letra maiúscula e letra maiúscula. De gritar. Você tá gritando. E às vezes a pessoa só tá com o caps lock ligado e nem percebeu, porque escreveu rápido. Então, assim, são coisas que isso é interessante que você fala, né? Porque às vezes é isso, a pessoa tem um jeito de interpretar aquela situação. E é toque também, né? Sei lá, às vezes, não, eu não consigo com 2 espaços, lá nem consigo visualizar muito, mas imagino que para quem tem ali, talvez, né, uma metodologia, sei lá o que a gente chama,
isso possa fazer a diferença. Mas fato é que a proteção da propriedade intelectual, então a gente já falou de segurança da informação, proteção de dados, eu separei a questão da propriedade intelectual para meio que a gente fechar essa trilogia, né, do que é relevante para um desenvolvedor, porque eu acho que se você pensa em segurança, para você fechar ali, seja a proteção da propriedade, dos dados, ou do patrimônio mesmo, daquilo que pode gerar uma fraude, você já está com meio caminho andado, né? Pensar na proteção de dados e auxiliar no desenvolvimento de ferramentas que deem acesso para o titular, ele consiga ter acesso aos seus dados, ele consiga corrigir os seus dados, estabelecer esse canal de comunicação e, principalmente, minimizar dados. É claro que a gente está na era do Big Data, mas Big Data, ele é um conceito muito próprio de atividades de Big Data, e muitas vezes a gente vai ver que o cliente tem um monte de dados que ele não precisa, porque ele não faz Big Data, né? Não é ali uma situação, né, de tratamento para trazer ali uma solução. Não, é simplesmente porque, como eu já ouvi de algum cliente, doutora Rubem, é mais difícil eliminar do que manter. Hoje está barato manter dados. E quando você elimina, às vezes você tem um problema de incidente, porque você não eliminou direito. Eliminar é um tratamento de dados. Então, por mais que você está se livrando, você está tratando dados. É aquela coisa, eu eliminei e joguei na lixeira um projeto confidencial que tinha dados, ou usa currículo para fazer rascunho, sabe essas coisas? Então, a gente tem que tomar cuidado, eu tenho que eliminar direito isso, tá certo? Então, a gente tem essa questão da proteção de dados e a gente está falando da propriedade intelectual. E cuidar da sua propriedade intelectual exige muitas coisas, desde você se preparar antes para combater a violação da pirataria e tudo mais. E isso vai desde você pensar em fidelizar esse programa, vocês devem saber disso, porque são especializados, e porque o caso foi meu aluno, você não precisa registrar o software, né? Você precisa registrar a marca. Marca, você só ganha a proteção da marca após o registro. Mas propriedade intelectual decorrente de programa de computador, o registro não é obrigatório, mas é fundamental. Porque se eu tenho o registro, eu simplesmente junto o meu certificado de registro do software e passar bem. Aquele software é meu até a prova em contrário. Agora, se eu não tenho, eu tenho um passo antes. Às vezes eu estou querendo discutir a fraude, eu tenho um passo antes para discutir que aquele software é meu. Né? E o que o fraudado é o dele, que o pirateado é o dele. Inclusive eu tô fazendo um curso recente para uma certificação, eles mencionam que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, é permitido você patentear. Você pode patentear um algoritmo, que no Brasil, que você acabou de colocar, você não consegue nem fazer isso, você faz o registro de marca e tal. Mas nos Estados Unidos você pode patentear um algoritmo, então ninguém pode usar aquele código. Aí ficaria mais fácil, né? Você falar, isso aqui é meu, ninguém pode usar, né? Até que prove o contrário, enfim. Essa questão. Porque a propriedade intelectual, professora, ela acaba sendo. O código ele é um ativo da empresa, né? Naturalmente, né? Exato. Um ativo hoje, na sociedade da informação, a gente tem empresa que não vale mais nada. Valioso. Daria vários exemplos aqui, né? Que o que vale é o código. O que vale efetivamente é saber fazer aquilo que faz, né? Então, se você for olhar os bens da empresa mesmo, vai, sei lá, valer ali alguns R$1.000 de propriedade, mas o que vale é o capital intelectual, tá certo? Saber... Não, pode colocar, desculpa. Então, saber resolver aquela dor do mercado via software é isso que vai agregar valor. E eu diria para vocês, inclusive que a gente falou de perícia forense, porque né, nós tivemos aulas disso, hoje uma profissão que está muito quente são peritos que saibam avaliar o valor econômico de um software que não está à venda, porque o que a gente vende é a licença do software, mas não é o código-fonte em si, não é o software. Então, qual o valor daquele software para uma determinada empresa que está querendo participar ali de uma rodada de investimentos e ela quer dizer quanto que aquilo vale, né? Então, hoje a gente já tem profissionais poucos, então uma área boa aí, dica de mercado, né? Para que esses profissionais, então, estudem como avaliar qual que é o valor da propriedade intelectual desse tipo de software, desse tipo de desenvolvimento. Aliás, o meu primeiro trabalho como assistente técnico, né? Para quem não sabe, o perito é só o juiz que nomeia, né? Assistente técnico, né? Blá, blá, blá. Enfim. Aprendeu direitinho. Tá vendo só? Eu ainda lembro. Técnica pela parte. O meu primeiro trabalho como assistente técnico foi justamente...
o problema era o seguinte, o cara falou assim, meu software foi clonado, foi fraudado, a empresa copiou, blá, blá, blá. E o perito definiu lá os quesitos e eu preciso responder os quesitos e tudo mais. Aí o cliente chegou pra mim, a primeira pergunta que eu fiz, foi, cara, de fato o cara copiou seu software? me explica aí pra eu saber, né? Aí ele falou, não. Falei, então como é que ele fez? Ele falou, ele viu o software funcionando, ele viu as telas, foi lá e desenvolveu um igual. Falei, ótimo, então na prática ele não copiou nada. O código-fonte ele não copiou. Aí ele falou, não copiou. Eu falei, então como é que eu vou provar, responder os quesitos que ele copiou? Porque eu tava defendendo o cliente que tava sendo lesado nesse caso. E aí quando eu li o laudo, eu não precisei nem provar o que não existia, porque de fato não tem como, mas quando eu li o laudo do outro cara, do outro assistente, né, enfim, do que tava lá, na verdade o perito, ele tinha analisado assim, a outra parte me entregou um CD, eu validei o CD, e vi que o código é esse. Daí eu falei, mas que perícia é essa? Então tá, senhor assassino, me dá a faca aí que você usou pra matar fulano. Lógico que o cara não vai te dar a faca que ele usou, ele vai dar qualquer outra coisa. Falei, cara, aí basicamente o trabalho foi ver que todas as perguntas e os quesitos estavam errados. A metodologia utilizada não tinha nada a ver, não tinha como garantir que um software era o outro, enfim, não tinha como fazer essa comparação. Meu agora, o que pode acontecer... Pode falar. Não, você vai falar que ele fez o cliente dele perdeu. Eu não fiz perder, mas eu atrasei o lado do outro cara. Porque assim, ele queria provar que o cara copiou, mas o cara não copiou. Não tinha o que eu fazer, entendeu? Mas você sabe que aí a gente tem uma discussão relevante, porque quando a gente fala da proteção de software, a gente tem a lei de software, né? Que é a Lei 9.609, e a gente tem a 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais. Que é a mesma lei das músicas, de livros e tudo mais. Porque o software também, o programa de computador, é uma obra, né, de fruto da criação. E nesse aspecto, muitas vezes, o que a gente está discutindo não é uma violação de direitos autorais de programa de computador, e sim uma violação de direito autoral pura pelo uso do design. Então, às vezes, o parasitismo, porque principalmente num mercado de concorrência, o que acontece? Se você tem um software que é muito parecido com o do seu concorrente, se você conseguiu chegar naquele software muito parecido, né? E o seu concorrente, claro, tem um software que é diferenciado, porque é diferente eu falar uma calculadora. Calculadora não tem muito. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem, não tem ali tanto. Agora, alguns tipos de discussões, e nós tivemos discussões grandes, até da própria Apple, com outros fabricantes que quiseram apresentar a forma de apresentação, que é o trade dress, né? Que a gente fala a roupagem do produto. E a gente sabe que muitas empresas deixam de trocar determinados softwares, não estou falando esses de prateleira, mas esses que são customizados, porque dá trabalho treinar a equipe, dá trabalho mudar tudo. Agora, se você tem um software que é igual e a pessoa nem vai sofrer porque já está tudo ali à disposição e tudo, isso também gera uma discussão da cópia do layout, da cópia do design. Hoje já tem até metodologia para você chegar ali a uma equiparação, não por cópia de software, não é contrafação de software, mas é da obra intelectual. E nesse aspecto, até para a gente fechar a questão da propriedade intelectual, a gente sabe que, via de regra, se o desenvolvedor ele está ali no âmbito de um contrato de trabalho, de prestação de serviço, a propriedade intelectual pertence àquele que contratou. Isso para fim de desenvolvimento de software, está lá na lei. Se você quer que seja diferente, tem que ter um contrato, falando, opa, vou desenvolver, mas é meu, né? Você precisa ter um contrato. Se você não escrever um contrato, vale o que está na lei e, então, pertence ao contratante do serviço, pertence aí à empresa que te contratou e tudo mais. Então, primeiro ponto para contrato, se você está desenvolvendo... Deixa eu apagar uns pendrive aqui. Peraí que eu já volto. Peraí que eu já vou ali, já volto. Mas qual que é o ponto? Quando a gente fala do direito autoral puro, a gente tem que ter os instrumentos de cessão de direitos, porque muitas vezes o funcionário, quando ele está desenvolvendo, ele vai desenvolver um desenho, né, ali para a imagem, que não é bem o próprio, e muitas vezes pode cometer uma violação aí também, porque pega a imagem de banco de dados que ele até é free, mas é free para uso doméstico, não free para uso comercial, e aí usa imagem, e gente, é muito sério isso, porque imagem tem o direito autoral do fotógrafo, né? Tem a própria... As próprias licenças de software têm esse mesmo problema, GPL, no Meet, não sei o quê, corre esse... Você pode usar,
Desde que o software que você está usando isso seja free. Aí o cara usa aquele trecho do código e cobra 50 mil reais pela licença. Essa questão de imagem, ela é tão forte que você viu aquela série do Netflix lá, Máfia dos Tigres? O cara, ele criava tigre, aí tinha uma outra mulher também que criava, eles ficavam brigando, e o cara tentou matar ela, tentou fazer um monte de coisa. E ela... Enfim, não gosto demais. Ó. É interessante, é legal. É interessante. E é de verdade, né, que acontece. E daí dá mó rola, a mulher tenta processar o cara várias vezes e não consegue. Aí o advogado teve uma sacada que o cara, pra zoar a mulher, ele pegava umas fotos dela e ficava fazendo montagem. E daí ele ganhou direito autoral da imagem. Tipo, ele não conseguiu ganhar por tentativa de assassinato. Mano, ele tinha tanta ganhou coisa. Por direitos autorais. Ele ganhou por direitos autorais. Mas você sabe que nos Estados Unidos, principalmente, essa discussão de direito autoral é muito forte, porque é um país que tem um peso mais liberal em termos da cultura de negócio, né? Uma autonomia maior, privada, de negócio mesmo. E eles valorizam muito. Porque, gente, vocês sabem quanto que não se investe em desenvolvimento, né? A gente fala aí, você desenvolveu um programa, é muito envolvido. E, assim, quando você tem a sacada de ter efetivamente um software que ele é diferenciado e que ele resolve, enfim, ele passa a ser objeto de desejo e todo mundo começa a querer copiar aquilo, né? E é muito caro, né, para desenvolver. Até colocando um parêntese, vocês estão ouvindo a gente aí, lá no episódio 29, né, agora na segunda temporada, que a gente gravou com o Yuri Diógenes, que trabalha na Microsoft, no time do Azure. Ele trouxe um caso desse, que ele escreve livros e tudo mais, e ele escreveu pro Brasil e tal, e aí, num grupo de faculdades de segurança da informação, o professor estava compartilhando o PDF do livro dele. E aí um dos alunos, que fique claro, o professor não era eu, tá, Marcos? Antes que você faça piadinha. Muito menos eu. Droga. Era uma professora de direito. Aí um aluno conhecia já o Yuri e tal, e levou pra ele a questão. E aí ele foi falar com o professor falou, não, eu tô só disseminando conhecimento. Ele falou, não, você tá pirateando meu livro, é isso que você tá fazendo. E o livro, cara, sei lá, $40, $50, enfim, não é o preço da discussão, mas assim, tá errado, né? E a cultura nossa brasileira, ou né, boa parte, vamos dizer assim, eu tô compartilhando, tá tudo certo e tal. É pro bem, né? É pro bem. Aí o que o Yuri fez? Parei de escrever livro pro Brasil, né? Só escrevo em inglês aqui pros Estados Unidos e, enfim, tá tudo certo. Perdemos, não, ele continua escrevendo, agora precisa saber inglês, mas perdemos um bom material em português. Exatamente. Uma disseminação. Por conta de problemas de cultura, né? Se é que podemos dizer sobre assim, né? Falar dessa forma. Mas todo mundo sofre, sabe que assim, quando um curso online que eu ministro foi pirateado, eu falei, gente, eu tô sendo pirateada. Eu falei, isso é sinônimo que tá bom, nem né? Pirateando, mas eu confesso pra você que eu trabalho muito com combate à pirataria, né? E quando eu me vi pirateada, eu fiquei super triste, porque eu falei, gente, como assim? Como assim? Né? Minha aula, estão me pirateando. O curso custava X e o pirata custava menos... mais de 70%. Aí você fala, gente, é triste ser pirateado, viu? Permitiu acesso às classes mais pobres. Poderia ter gratuito, não precisava cobrar pela versão pirata, né? Tá bom, mas não nessa, porque senão quem tá disposto a pagar vai falar, mas eu tenho aqui, né, piratear. É a mesma coisa de marca, né? De roupa, que você fala... A ideia de se ter uma marca de grife é a exclusividade. Aí você vai lá na 25 de março, poxa, mas tá mesmo, né? O jacarezinho às vezes tá lá. Torto lá, o jacarezinho. Tá tortinho ali. O jacaré vira tartaruga. E aí? Então, assim, é uma discussão difícil, gente, porque, assim, claro, o acesso à informação, o acesso à educação é um direito, mas não pode ser a qualquer custo, né? A gente tem educação de altíssima qualidade gratuita, principalmente nesse pandemia, não vou nem falar, queria falar pós-pandemia, mas não tá ainda pós. Durante ainda. Durante a pandemia, gente, explodiu. A gente tem live de tudo quanto é coisa, né? Olha aqui, conteúdo gratuito, né? Que a gente tem. Muita gente cedeu ali os livros, ficaram abertos na internet, muitas palestras, enfim, acessíveis. Então, assim, tem conteúdo, né, gente? Então, a pessoa que quer estudar, ela vai conseguir. De outros meios. Principalmente né? na nossa área de TI, é o que mais tem conteúdo. Acho que a pessoa consegue fazer
tudo, ele consegue ser até, sei lá, perito naquela área só com coisa gratuita só. Não precisa piratear. Tem uns repositórios do Git, no GitHub, públicos, de todo o material de graduação de ciência da computação, por exemplo, de faculdades de fora. Então tá todo o material lá disponível pela própria faculdade, disponibilizado bonitinho, você pega lá e estuda. A MIT, você vai ter a MIT tem um open course lá de ciência da computação. Tem tudo isso, cara. Vocês podiam fazer um episódio só dando dicas aí de conteúdo de qualidade, né, para o pessoal que quer estudar. E eu faço isso também com os meus alunos, a gente indica, eu faço, né, nas minhas redes, eu faço meus vídeos sobre os temas e tudo. Então, assim, a gente vai fazendo a parte, mas a gente também não pode misturar, porque senão eu espanto a iniciativa, né, o desenvolvimento tecnológico. Tem que valer a pena desenvolver, né? Tem que valer a pena ter determinadas atividades. Então, essa questão social, ela tem que ser feita no ambiente correto. Então, é super louvável, e geralmente as empresas têm frentes sociais, mas não pode ser, né, o Robin Hood, vamos dizer assim, né? Então já não tira pode misturar as coisas. software livre para todo mundo e tal, não sei o quê. Porque senão eu vou espantar. Poxa, eu vou ficar minha vida, vocês mesmo falaram, nem saio daqui, não sei nem se está chovendo, se está calor, fico aqui desenvolvendo em tempo integral e não sei o quê. E aí, né? Então, tem que valer a pena para todo mundo. E você sabe que essa discussão é uma discussão do autor, de um modo geral, não do desenvolvedor, mas também do desenvolvedor, mas do autor, porque às vezes você fala, poxa, para quem já escreveu livro, já escreveu texto, sabe quanto é difícil, às vezes, você, principalmente quem tem obra de arte, vamos pensar, né, nessa inspiração. Eu gosto muito dessa parte da arte, então, poxa, você criar um romance, você criar uma peça de teatro, um filme, é super difícil. Aí depois tem o trabalho do ator, que é o intérprete, que é conexo, que também é um tipo de direito autoral, ele é secundário, né, porque o que cria ali o texto é o primário, mas a interpretação, ela tem o seu peso para fins de direitos autorais também. E aí, daqui a pouco, isso tudo, né, se perde, pirateia. Às vezes, poxa, o filme nem foi lançado, já sabem o final, já estão dando os spoilers e tudo mais. Isso compromete a experiência do usuário que quer entrar naquele sentido da arte. E por várias coisas, né? A gente tem discussões aí de gente que muda fim de livro, né? E aí tem o fanfic, que vocês já devem ter ouvido falar, e aí entra a paixão do fã, mas tem o direito moral do autor, que concebeu. A gente vai ter o Senhor dos Anéis, quem é fã aí sabe que está vindo com tudo, e, enfim, no legado, né, o filho acompanhando de perto, para que não se perca aquilo que o pai concebeu, né, que se tenha ali uma curadoria para que a obra seja exatamente como o pai planejou, e não começa a fazer, mas não é, o personagem não era assim, mas ele tem que ser um personagem mais alternativo, ou assim, ou assado, e não é o que foi concebido para aquela situação, né? Ô, Robert, dá para falar que o desenvolvedor, então, ele seria esse ator pensando que a propriedade do código é da empresa, o autor, e o desenvolvedor é o cara que está atuando, ele está criando aquilo, mas ele é um secundário. Faz sentido? Mais ou menos, porque assim, é como se o desenvolvedor, nesse contexto já pré-concebido, ele cede já o direito dele. Ele não vai ganhar nada, é o seu salário e sai daqui. A não ser que ele consiga colocar em contrato que a forma não é essa, mas o mercado não é assim, né, Cássio? Tá. Não sei se infelizmente ou felizmente, aí eu vou deixar para vocês avaliar. Mas você tem ali o preço do seu salário e você vende essa força de trabalho, mas quem vai explorar economicamente, né, os direitos autorais ali vai ser a empresa licenciante. E tem que ser assim, Cássio, porque senão isso geraria ali muita... Imagina, porque quando a gente pega direitos autorais, autor é pessoa física, né? Então, autor de uma obra é pessoa física. E aí, imagina, licenciar, a gente já tem esse tipo, um pouco dessa discussão, que às vezes, né, assim, a pessoa que é sozinha, o cara licenciou, fez o contrato com a empresa que era detentora dos direitos, então aí vem alguém e fala, não, o dublador, fala, opa, mas peraí, vocês estão vindo, gente? Vocês não vestem cada coisa. É verdade, cara. E aí o cara, não, mas peraí, não me pagou os direitos, reexibiu. E cada um vai puxar ali para o seu lado. Mas e a estabilidade do mercado? Que também a gente precisa, né, ter um pouco de segurança jurídica ali.
Então, essa parte da propriedade intelectual é uma parte bem interessante também. Aí, desenvolvedor, então você não é nada. Você não é Não, ninguém. é Você sim, cara, não falei isso. Você só serve pra sentar na cadeira e trabalhar. O nosso contrato é o famoso leio e concordo, né? Exatamente. Ficou lá. Li, sei tudo. Não leio e concordo. Ou então, não concordo. Tá bom, vá para o mercado de trabalho, né? E aí você não vai pro O mercado tá Não, mas você dinâmico. pode ver como uma coisa, seja empreendedor, monte a sua própria, né, empresa. Cria o seu software e vende a Beleza. licença. Aliás, você vai ter Pronto. propriedade intelectual e vai lucrar com isso. É simples Ou assim. Exato. É que todo pague o mundo desenvolvedor para desenvolver um software para você. Aí você que vai começar a explorar Exatamente. É o o mercado. mercado. Que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Olha Pois só. Daí, Deixa eu- aí a gente vai ver que a gente faz a mesma coisa. Então, peraí, aí tem que refletir, né? Antes de eu fazer a última pergunta pra gente caminhar pro final, deixa eu dar um recadinho pro pessoal aqui. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no No YouTube. YouTube. Esse cara que fala aí é uma voz bonita, né, cara? Nossa, bonita, hein, cara? Gostei. Roda na TV, roda Dá um- no cassete, no dá vontade de liquidificador, chorar. na máquina de lavar, roda onde VHS, quiser. VHS, tem VHS. Cara, Eu queria caminhar pro final aqui com a Rúbia. Beleza, discutimos tudo isso, legal. Tá bom, como é que a gente ajuda o desenvolvedor agora? Ou ajudar no sentido assim, a gente de segurança, a gente briga muito com o desenvolvedor. Por quê? No dia a dia a gente mostra a vulnerabilidade, ele fala que não é. Fala que tá errado, que tá inseguro, não tá, o código é meu, eu sou o dono do código, eu sou o artista, e não sei o quê. E muitas vezes como segurança, você olha para aquele código e fala, cara, tudo bem, tá lindo, tá maravilhoso, tá performático, tá colorido, mas traz um risco aqui de entrada de ransomware, traz um risco aqui de um injection e roubar a sua base de dados, traz problemas para a empresa. Desse ponto de vista de compliance, de lei, de norma, como é que a gente ajuda esse cara, então? Desenvolvedor, é treinamento, é conscientização, é norma dentro da empresa? Porque, assim, eu sou muito do a ferro e fogo, sabe? Tipo, você fala, desenvolvedor, não pode, tá bom. Meu querido, vem cá, eu vou te treinar, não faça assim, legal. Aí você põe a ferramenta pra buscar, tá lá o problema, tá lá a vulnerabilidade e tal. Então, como a gente pode ajudar ele, professor? Você acha que é só conscientização? Ferramentas acho que também vão ajudar, processos? Como é que você enxerga isso? Nossa, pergunta bacana, e é um duelo que a gente enxerga em muitas frentes, né, Cássio? Porque é o eterno duelo experiência do cliente, muitas vezes, né, com segurança, porque também toda vez que você eleve, eu imagino que isso dê para a gente fazer esse paralelo com o software, poxa, aí muda a forma como ele pensava em tornar aquele programa mais palatável, mais agradável, né, já gera ali uma série de dificuldades, vai travar, vai ficar mais pesado, sei lá. Aí essa parte aí é com vocês. Então, como que eu resolvo tudo isso, né? Eu acho que, primeiro, investir em pesquisa e desenvolvimento para que a gente consiga achar alternativas, porque muitas vezes a pessoa fala, não dá, mas será que não dá? Hoje em dia, quando alguém fala que não dá, você fala, mas vai achar alguém que vai falar que dá, né? Tudo dá. Em software, tudo dá. Tudo dá. Basta ter dinheiro, né? Você arruma alguém que Tipo, vai dinheiro saber você faz. fazer sobre brincadeira. Mas fato é que a gente vai ter que eu acho que ter processos é fundamental, né, Cássio? Porque no final do dia é a empresa que vai decidir o que ela vai ter que prezar e assumir o risco daquela decisão. E o risco pode ser ter um incidente de segurança que vai ser fatal para a reputação ou perder clientes, porque o cliente não consegue ali na experiência, enfim, fazer o que ele gostaria de fazer e tudo mais. Então, claro, eu acho que treinar sim, porque muitas vezes pode ser uma falha de comunicação, então a pessoa acha que está sendo perseguido, que não é, e quando você mostra o risco, eu trabalho muito nessa parte de ações educativas, porque veja quantas coisas a gente falou aqui, que você pode falar, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Então, quando você vem, principalmente o de fora, que vai mostrar ali
não é? Os riscos, as leis, que existem sim as regras do jogo, existe ali toda uma autoridade, seja a Autoridade de Proteção de Dados, seja o Ministério Público, seja a Procon, a gente tem ali conformidades a atender. Então, acho que quando você faz tudo isso, o processo fica menos dolorido, porque você também pode fazer pela imposição da força, é assim e pronto. Então, se você tem uma estrutura hierarquizada, isso pode acontecer, mas nessa atual geração, principalmente, esse tipo de imposição gera muito desgaste, né? Então, você convencer, você criar um propósito, olha, vamos criar um propósito, proteção de dados, é o momento, a gente precisa desenvolver ali com proteção, com segurança, com acesso, colocando o titular no centro, a privacidade no centro, enfim, a gente vai ter que trazer o cara para o propósito, talvez, né? Então, acho que a minha dica seria essa, Cássio. É difícil, vocês sabem conciliar isso, experiência do cliente com segurança. Tem até um videozinho aí no YouTube que mostra, né, o cara no caixa eletrônico, vocês já devem ter visto. Aí manda o cara dançar, manda o cara fazer um monte de coisa para confirmar que é ele. E aí mostra bem isso, a experiência, né, do cliente. Você, não, agora põe a sua senha, agora põe o token, agora põe a biometria, agora dança um passinho do Michael Jackson, agora dá um mortal na entrada. Então, assim... É difícil, então a gente vai ter, realmente é necessário? Acho que a LGPD traz as perguntas, né? Qual que é a finalidade? É realmente necessário? Né? Tem como fazer de uma maneira que eu atinja essa finalidade da experiência, mas faça de uma maneira mais compliant? Então, todos nós estamos desafiados a fazer com equilíbrio, né? Tudo aquilo que é importante dentro de uma companhia. Então, a gente vai ter que se testar, né? Não tem jeito. Então, vamos seguir o meu ritmo. Pega os desenvolvedores, tranca tudo numa sala e fala, é assim e acabou. Ai, senhor. Talvez saia tudo bonitinho, né, Marcão? Talvez. Tô pensando aqui. Olha lá, tá vendo? O Marcão agora já tá no dele, hein? Olha lá. Então, mas concordo com você, tranca o desenvolvedor, mas tranca numa geladeira. Porque você tem um suborno de que só vai deixar ele se esquentar quando terminar o trampo. Terminou, você sabe pegar o sol ou vai pro ar quente. Aí funciona. Uma boa abordagem, muito boa abordagem. As empresas vão adotar isso, porque a gente tá falando, com certeza. Ai, gente, que horror, maus tratos aos empregados. Tô totalmente contra, não. O empregado tem que ser bem tratado. Tem que estar bonitinho, registrado, com processo, com ferramenta. Exatamente. Estamos há 66 episódios motivado. aqui. Há 66 episódios ajudando ele a colocar a segurança no desenvolvimento de várias formas. Até psicólogo já veio aqui para falar, fica calmo, filho, respire. Então vai dar tudo certo, né? Só faz direito. A única coisa que eu sou contra é assim, errou uma vez, beleza. Segunda, geladeira. Terceira, já vai para um lugar pegando fogo. Ai, meu Deus. Aí na quarta é penhasco. O cara tá violento hoje, Rodrigo. Ele tá violento hoje, Rodrigo. O que você fez com ele, cara? É que da outra vez ele tava dormindo, a gente reclamou com ele, né? É verdade, no último episódio ele tava descansando, hoje ele veio trabalhar, né? Tem piada aí hoje, Marcão, pra nós? Tem. Tomara que não. Opa! Uma piadinha boa. Piada boa? Peraí. Antes de você fazer melhor a piada... piada que já ouviu na sua vida. Prepara Respeita a convidada, hein? Não vem com besteira. Prepara a Rúbia. Não, a piada é boa. Vou deixar a parte assim, acho que ficou bem legal. Qual cachorro gosta de mergulhar? Qual cachorro gosta de mergulhar? Nem ideia. Faço ideia. Nem ideia? O Pitbull. Foi boa. Olha, já tivemos piores. Foi boa. Já tivemos piores, cara. Eu até preparei uma curtinha, porque eu falei, vai que vai ruim, mas já que foi boa, mas eu vou soltar a minha também. Vai lá. O cara tinha um PlayStation 4, trocou por um PlayStation 5. Qual é o nome da banda? Trocou de play. Meu Deus do céu.
Bom, foi boa. Foi o mesmo nível da sua. Mesmo nível da sua. Não foi no mesmo nível do episódio anterior, que o episódio anterior eu vou cobrar direito autoral do último episódio. Não, para, porque foi absurdamente muito boa aquela piada. Não foi horrível, foi péssimo, Cássio. Vocês não têm inteligência pra me acompanhar no meu nível intelectual, é isso que eu tenho a dizer. Pra quem não está vendo... Eu já tinha ouvido essa com o PlayStation 2 pro PlayStation 3. Tem jogou no 4 pro 5. Já evoluiu, já tá no 5. Então. Fala, Rodrigo. Pra quem não está assistindo, acompanhando no YouTube, vou descrever a cara da Rúbia escutando essa piada aqui. Vai ficar com a cara pensando assim, ó. Que eu tô fazendo separei um horário pra eu conversar com esses meliantes e estou perdendo meu tempo com isso. Ela já tá com a inicial ali pra processar todo mundo. Você mal sabe você. Não, cara, fala isso não, velho. Meu nome é Cássio Pereira Batista. Já errou, mas enfim. Pessoal, só agradecer, daria pra ficar mais 52 horas aqui falando sobre isso. Não é muito conteúdo que a Rúbia tem, cara. É um tema legal, dá pra gente falar sobre bastante coisa mesmo, vai puxando perna aqui, enfim. Mas só agradecer, Rúbia, pela presença, pelo convite, pelo compartilhamento da informação. Depois me passa os links, enfim, se você quiser divulgar, que a hora que eu postar o episódio, vai estar os links pro pessoal acessar lá as suas redes, enfim, onde você posta conteúdo também. Enfim, deixa aí agradecimentos finais, faça seus comentários e a gente se despede. Eu que eu agradeço, Cássio, Rodrigo, Marcos, que eu estou conhecendo agora. Para mim, enquanto professor, eu acho que é muito gratificante você ver os alunos pegando a mensagem, reproduzindo. O que eu costumo dizer que conhecimento é como se fosse uma semente. Você não pode, se você deixar aí na rua, ela vai morrer e não vai virar nada. Agora, se você pôr na terra, ela floresce, ela dá frutos como você, e ela sai fazendo novos frutos. Então, eu acho que essa mensagem, quando a gente divulga e de forma acessível, a gente não morre nunca, né? A gente fica aí e é isso. E quantas pessoas às vezes estão assistindo, vão ter ideias, vão pensar em coisas que eles possam empreender ou desenvolver ou sei lá o quê. E acho que se a gente faz essa diferença na vida de alguém, já é aí uma recompensa muito grande. Então, parabéns pelo trabalho, desejo sucesso a todos vocês. E vamos, porque, olha, o nosso mercado está muito bom, viu, gente? A gente está no momento certo, desenvolvimento, programa, direito digital, proteção de dados, tudo isso gera, acho que a gente tem que ver como oportunidades. Acho que esse que é o ponto, né? Tem gente que vê ali como dificuldades e a gente tem que ver como oportunidades. Então, saber tirar o melhor que toda essa discussão, seja a própria pandemia, que já é tão triste, mas tentar tirar ali, se é que é possível, né? Claro, respeitados todo o entorno disso tudo, mas aproveitar que a pandemia veio para fomentar esse desenvolvimento, fomentar ali o acesso à informação, o acesso à digitalização. Tudo isso também tem o lado bom. Então, acho que o nosso desafio é sempre tentar enxergar o lado bom das coisas, não é mesmo? Quer esclarecer as danças na sala? Opa! É verdade, eu quero saber disso. O pessoal ficou curioso, né? Eu sei como é, mas não é que o pessoal entende. É o seguinte, para marcar, olha, você está vendo? Eu falava para eles o seguinte, que quando a gente fala na perícia forense, é muito comum, e isso tem acontecido na LGPD também. Às vezes, o advogado quer falar da parte de segurança da informação, que seja de desenvolvimento, ou então o pessoal da segurança da informação, desenvolvimento, acha que porque leu a lei de proteção de dados já pode dar uma consultoria em proteção de dados. E tudo bem, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o que eu falava para eles é cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E eu falava isso para eles, porque é isso, se você, né, faz bem feito aquilo que você se propôs a fazer e que você sabe fazer, você não comete o risco de estar dando uma consultoria em temas que não são o que você se dedicou, se desempenhou e pode não estar dando a melhor consultoria, né? Então, como nesse universo, naquela época da computação forense, a gente tinha ali um vínculo do perito, que muitas vezes quer opinar sobre direito, e o perito ele vai simplesmente traduzir, né, para o juiz entender aquela realidade que ele está apurando. Então, ele não pode opinar, pirateou mesmo, não pirateou. Não, ele vai ali trazer, olha, tem licença, não tem licença, é igual, não é igual.
Deixa que o juiz vai dar a sentença, os advogados vão fazer ali os seus trabalhos de defesa. Então, a gente tem que respeitar aquilo que é próprio da nossa atribuição. E por isso, para eles não esquecerem, como o Cássio nunca esqueceu, eu cantava essa musiquinha e eu sempre tento trazer ali a aula mais próxima do aluno, porque, veja, a pessoa já tem que falar, advogado, né? Enfim, sendo que, veja, a gente está aqui abrindo os olhos de vocês para o risco, para o direito. Isso é ótimo. Saber direito é tudo nessa vida, gente. E o pior, cara, assim, querendo ou não, eu já vinha do desenvolvimento, já era técnico. Aí quando eu fui para forense, que eu vi o primeiro semestre inteiro era o Coriolano, era a Camila, era a Rúbia, só advogado, juiz. Falei, nossa, que aula chata. Olha! Tá vendo? Na cara. Que aula chata que vem por aí, calma aí. Não, Aí, já acabou. aí me chega o Coriolano, super diferenciado. Me chega a Rúbia, o pessoal assim, de falar o que eles sabem diferente. Porque ela falou, cara, falar juridiquês, né? Né, do jeito que a pessoa conhece, é chato. Assim como se eu for falar de código pra ela, vai ser chato. Então é saber explicar as coisas de um jeito diferente, que é o que ela falou. O professor ele acaba se tornando eterno, porque você vai levando, né, a gente somos flores, então a gente floriu, o Marcos, eu sou sua flor, o Marcos é minha flor, tá vendo só? A gente foi florindo. E é isso, vai reproduzindo, tá vendo? Que bom. Show. E é isso mesmo, é a corrente do bem, né, que a gente tem que fazer. E é isso, gente. Obrigada mesmo, foi muito bom estar aí com vocês. Show. E seguimos à disposição. Perfeito, Rúbia, muito obrigado. Rodrigo, Marcos, dê tchau pro povo. Eu não queria ser desse episódio, quero morar nesse episódio. Também queria. Deixa o Rodrigo dar os recados dele, depois eu falo o meu. Muito bom. Só tenho a agradecer a Rúbia e parabenizar, né? Porque, cara, ser professor para pessoas tipo o Cássio, assim, deve ser muito complicado. Me respeite! Deve ser muito difícil. Ai, meu Deus. E passar essa informação com toda essa alegria, né? Com todo, é mais difícil ainda. Então, parabéns mesmo. É esse tipo de pessoa que a gente precisa mesmo para ensinar a gente cada dia mais, né? Não deixar cair deixar cair na coisa chata de estudar. É só todos os professores, dancem na aula e cantem. Vai ser totalmente diferente. Ai, Marcos. Não, então, queria agradecer muito a Rúbia. Aprendi muito esse episódio, muito mesmo. Pra mim foi muito especial. Gostei pra caramba. Por mim, ficaria aqui a noite inteira. Infelizmente temos horário, não dá. E vida. E vida também, mas pra mim esse episódio podia ficar aqui eterno. Foi um puta episódio legal. Pedir pra quem tá ouvindo a gente compartilhar com o amiguinho para disseminar a informação, porque é muito importante e ajuda a divulgar o conteúdo. Quem tá no YouTube, deixar um comentário, um likezinho aí pra ajudar, fortalecer aí a gente. E é isso, agradecer a todo mundo aí, Michone também por estar participando aí, né, do vídeo. Michone tá aqui, tá participando 2 vezes já do áudio de hoje. E mandar um abraço pra todo mundo aí, um beijo. Foi muito bom esse episódio. Show. Pessoal, então é isso, episódio 33 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Rodrigo Balbino. E eu sou a Rúbia Ferrão. Rúbia Ferrão. Tá certo. Já ganhou sua vaga, Rodrigo. É o primeiro convidado que... foi o primeiro convidado que conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer isso. Sensacional. Pessoal, valeu, a gente se vê na próxima semana. Falou, tchau. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.